Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o tema inferno, o que a Bíblia diz nos textos sagrados sobre inferno. Mas se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscreve aí, dê aquele joinha, compartilhe para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Descreve o inferno como sendo um lugar onde o fogo nunca se apagará. Mateus 3,12, Mateus 18,8, Marcos 9, Lucas 3,17, a fornalha de fogo, querido, Mateus 13,42, 50, um lugar de choro e ranger de dente, Mateus 24,51, um lugar preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25,41, um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morrerá, Marcos 9,48, o lugar de destruição eterna, 2 Tessalonicenses 1,9, um lugar de mais densas trevas, um lugar onde o tormento com fogo, enxofre e fumaças, e esses tormentos sob pelos séculos dos séculos, contínuo, queridos. Apocalipse 14 em diante, um lugar onde o castigo é constante, ele não cessa, nem dia, nem noite, um lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 21 relata. Resumindo, podemos dizer que o inferno é real, é um lugar terrível, é um lamento de castigo e destruição eterna para os ímpios e Satanás e seus anjos. Uma grande pergunta que é feita: o diabo governa o inferno? Uma das crenças mais populares acerca do inferno é de que Satanás é o rei governante do inferno. Lá ele manda e desmanda, domina e atormenta. Atormenta as almas perdidas, enquanto se diverte com o sofrimento delas. Todavia, o ensino bíblico é exatamente ao contrário. Satanás, com seus anjos, não governa o inferno. Na verdade, ele próprio será sentenciado ao tormento eterno, ao lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 10. O inferno não é um lugar que foi criado para servir, de império para o diabo. Não. Ao contrário, ele foi criado para servir como um lugar de castigo para ele e seus agentes. Mateus 25, 41. No inferno, Satanás não poderá atormentar ninguém, muito menos ser o governante do lugar, pois ele mesmo estará experimentando um terrível castigo. Deus está presente no inferno? Outra pergunta que é feita. Talvez depois do tópico acima tenha ficado alguma dúvida se o diabo governa o inferno, quem governará? Bem, a resposta para isso, pois que seja chocante para alguns e para outro, é só Deus. Algumas pessoas entendem, erroneamente, que o inferno é um lugar onde Deus está ausente, mas não é isso. A Bíblia ensina, primeiro, devemos enfatizar que Deus é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares. Salmo 139, 7 ao 12. A questão é que nem sempre a presença de Deus em todos os lugares é uma presença de amor. O céu é um lugar maravilhoso, porque Deus está lá. Em todo o seu amor está lá. O inferno é um lugar terrível. Portanto, Deus está lá em toda a sua ira. Sim, Deus está presente no inferno e é o governante com toda a sua ira. Hebreus 10, 31, 12 ao 29, Apocalipse 6, 16 relata isso. Onde fica o inferno, então? Durante a Idade Média, surgiu, veja bem,
entendimento comum de que o inferno ficava em algum lugar debaixo da onde? Debaixo da terra, ou nas próprias profundezas da terra. Mesmo sobre isso, definitivamente, a Bíblia não nos relata nada sobre a localização do inferno. Tudo o que sabemos é que ele existe, mas não sabemos onde fica. Como castigo no inferno? Antes de tudo, precisamos entender que não se deve tomar de forma exclusivamente literal as figuras que retratam o tormento do inferno nas Escrituras. Muitas das vezes, os símbolos são utilizados na Bíblia para descrever algo incompreensível, né? A nossa capacidade humana. Porém, apesar de uma linguagem ser simbólica, a realidade do inferno será ainda mais terrível do que os símbolos descrevem. Um exemplo disso é a própria expressão de Jesus ao dizer que o inferno ou o seu verme não morrem e o fogo não se apaga. Marcos 9,48. Essa é uma clara referência ao vale de Hínon, servindo como figura do tormento no inferno. Como já dissemos nesse vídeo, era queimados os entulhos de Jerusalém, e sempre havia resto de animais que eram jogados ali para se decomporem. Assim o verme não morria e o fogo não se apagava. Ainda antes de falarmos sobre o castigo no inferno, devemos analisar, conforme já vimos, Satanás não será o responsável por castigar os condenados no inferno. Ao contrário, a justiça de Deus que exige tal punição e a sua ira que se executa na sentença. Embora a Bíblia não descreve os detalhes da punição dos ímpios de acordarem com os seus pecados, ela não descreve de forma geral como será essa punição. Bem resumidamente, podemos organizar da seguinte forma. Vamos ao primeiro ponto. O castigo no inferno é uma exposição à ira de Deus. Certamente, é uma condenação mais terrível que podemos existir, né? E imagine o quão aterrorizante é passar a eternidade experimentando a ira de Deus como um fogo consumidor. O apóstolo João nos informa que os ímpios tomarão do quê? Da ira. Tomarão o quê? Do vinho, da ira de Deus, não é isso? Que se foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, Apocalipse 14:10. Segundo ponto, o castigo no inferno resulta numa terrível dor. Somente no Evangelho de Mateus, Jesus descreve pelo menos 6 vezes o ímpio chorando e rangindo os dentes sobre o castigo que é onde? No inferno. Mateus 8:12. Obviamente, eles choram, se lamentam profundamente e rangem o quê? Os seus dentes, porque estão sendo atormentados, estão sendo queimados pela terrível dor que sentem. Terceiro ponto, o castigo no inferno é consciente. Nossos corpos atuais, geralmente, quando é submetido, né, uma situação de terrível dor e trauma, acabam apagando o quê? Os demasiados. Mas, porém, isso não ocorre no inferno. Durante o estado intermediário, isso é o quê? Um período em que os mortos aguardam a ressurreição de seus corpos para o dia do quê? Do juízo. Os ímpios são afligidos terrivelmente em suas almas, estando eles conscientes
Isso é um ensino claro na parábola do rico, aonde tem o rico e Lázaro, Lucas 16, 19 ao 31. Depois de terem seus corpos ressuscitados, os mesmos ímpios serão condenados ao inferno, em seu estado final, onde sofrerão, tanto em seu corpo como em sua alma, o castigo pelos seus pecados. Apocalipse 21, 10 e o versículo 15 também. Vamos para o quarto ponto. O castigo no inferno se reflete a separação? O apóstolo Paulo descreve aos Tessalonicenses e ensinou que os ímpios ficarão em perdição eterna, banido da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1,19. Certa vez, Jesus falou que os ímpios ouvirão as seguintes palavras: apartai-vos de mim. Mateus 7, 23. O castigo do inferno implica que o condenado será excluído permanentemente da presença de Deus em graça e amor, ou seja, não terão de forma alguma comunhão com Ele. Em Mateus 25, 30, Jesus diz que os ímpios serão lançados nas trevas exteriores. Isso significa que eles serão privados de tudo que é bom. Tudo que é bom, valioso e agradável. Romanos 2, 8 e o versículo 12. Eles não participarão do banquete com Abraão, Isaac e Jacó. Ficarão de fora das boldas do casamento. Baterão na porta, mas eles não serão abertos. Essa porta não será aberta. Lucas 13, 28, Mateus 8, 11. Se por outro lado o castigo do inferno mostra essa terrível separação, por outro também mostra uma difícil união. No inferno, o ímpio habitará para sempre com o diabo e os seus anjos.